Olá, boa noite para você que estava acompanhando o jogo da Votuporanguense. Continua essa noite esportiva aqui na tela da TV Unifev, o programa Meio de Campo, agora em horário diferente, sempre após os jogos do CAV, então está todo mundo se acostumando ainda com esse novo horário, mas é por uma boa causa, para todo mundo acompanhar essas emoções dos jogos da Votuporanguense na Série A3. A gente vai falar bastante sobre esse jogo e para isso tem aqui no estúdio os convidados, aliás, convidados que já fazem parte da história desse programa. Mais uma vez agradecer a presença, Paulo Uemura. Obrigado pela presença, Paulo. Estamos aqui mais uma vez, né, para fazer esse programa aí, que esse programa cada vez mais vai se firmando e nós vamos colocar a CAV, né? Exatamente. Lá no lugar que ela merece. Opa, se Deus quiser. E também Carlos Margiotti, já participou, já foi entrevistado no campo, veio no estúdio aqui, repórter esportivo. Margiotti, obrigado pela presença. Obrigado a vocês mais uma vez pelo convite, né? Estamos aqui à disposição para falar dessa Votuporanguense, que faz uma campanha maravilhosa, que tem todas as condições de buscar a classificação entre os 8 para uma segunda fase e quem sabe buscar o acesso para a Série A2. E também falar com o colunista esportivo Jefferson Camargo, mais uma vez presente aqui no programa Meio de Campo. Jefferson, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Paulo. Boa noite, Imagem. Hoje você jogou uma responsabilidade grande aqui. Eu dividir a bancada com esses caras aqui é complicado, mas aqui, vamos falar da Votuporanguense e já aviso de cara, não vamos nos desesperar. Tranquilidade para a Votuporanguense. Beleza, então. A gente vai começar mesmo falando da Votuporanguense. Depois, nos outros blocos, vai abrir o leque para falar do Paulistão. Teve os jogos, as vitórias dos grandes times, até com uma certa tranquilidade, mas a gente vai debater um pouquinho jogo a jogo, mas primeiro falar da Votuporanguense. Votuporanguense, depois de alguns resultados positivos, foi derrotada jogando no sábado no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, para os donos da casa. Uma partida que a Votuporanguense, a gente vai dar uma analisada nos gols aí, falar um pouquinho de como é que foi esse jogo. Uma partida que a Votuporanguense não reprisou as boas atuações das últimas rodadas, né? Tanto da vitória goleada contra o Rio Preto, como a vitória contra o Flamengo de Guarulhos, aquela outra goleada também contra o Sertãozinho. Dessa vez a Votuporanguense teve um pouco de dificuldade. Talvez, eu prefiro pensar que pelo cansaço, né, de viajar 600 quilômetros para jogar. E também não é todo dia, né? Não é todo dia que o time está inspirado. Mas só passar rapidamente umas informações sobre o jogo. Os gols foram marcados do São José no primeiro tempo. Primeiro, Cristiano de cabeça, uma cobrança de bola parada ali, a bola encobriu o goleiro Thiago Moraes, a gente vai falar desse lance. Depois, Jairo, ex-jogador, se não me engano, ex-jogador da Votuporanguense, estava no grupo do acesso em 2012, fez esse golaço aí, ó. A bola veio cruzada na área, ele da entrada da área de primeira, o goleiro nem viu a cor da bola, golaço. A gente tem que enaltecer aqui que o gol foi muito bonito. Votuporanguense voltou um pouquinho melhor no segundo tempo, mas mesmo assim ainda não conseguiu reeditar o bom futebol, apesar de ter melhorado. E no finalzinho do jogo, se não me engano, aos 45 minutos, a zaga do São José deu essa bobeada enorme aí. O Anderson Cavalo fez o gol que lhe dá a artilharia do Campeonato Paulista da Série A3, isolado com 6 gols. Começar aqui pegando uma opinião. Paulo Uemura, como é que você avalia essa postura, essa Votuporanguense em campo contra o São José? Nós não podemos ganhar todas. Eu concordo aí com você, que você colocou muito bem, mas o time foi bastante apático, eu acho. Ouvi a transmissão pela rádio de lá, sem vibração nenhuma, porque o pessoal era contra a CAV, né? Mas a gente viu assim que o time foi meio apático. E outra coisa, a marcação do São José foi muito bem, porque eles estudaram o time da CAV, da Votuporanguense, e isso dificulta bastante. É igual você hoje pegar e ver o Corinthians jogando. O Corinthians tem um esquema tático de jogo que eles jogam por 2 bolas para fazer um gol. E isso, eles estudaram bastante o time da Votuporanguense e aplicaram aí toda a técnica para que nós não conseguíssemos jogar. E não deixou realmente a Votuporanguense jogar. E outra coisa, futebol, Luciano, é um problema sério. Tem noite que não dá certo, tem noite que você pode fazer de tudo e não dá certo. Por exemplo, o segundo gol do São José
Se você der 100 bolas para o Jairo fazer aquele chute, ele não consegue chutar no gol. Ele fez um golaço, quer dizer, tudo isso foi tudo contra a Votuporanguense, mas nem tudo é de vitórias, tá? É isso aí. Margiotti, você que acompanha o dia a dia da Votuporanguense, qual a tua avaliação sobre esse jogo lá, essa postura em São José? Acho que lembrou bastante o jogo contra o Juventus, né? A Votuporanguense tem adotado uma postura fora de casa que tem sido idêntica a jogar em casa. Talvez o Marcelo Henrique, não que ele esteja errado, claro que não, mas tanto é que a equipe está na quarta colocação, esteve na terceira, mas talvez fora de casa ele devesse adotar um pouco mais de marcação para depois sair. A Votuporanguense lá em São José dos Campos saiu para cima até os 20 minutos, poderia estar ganhando de 2-3-0 e não conseguiu fazer o gol. Então a Votuporanguense tem jogado assim em casa, sai para cima, em 3 ou 4 oportunidades aí fez o gol a primeiro minuto, segundo minuto e depois determina o ritmo do jogo. Tentou fazer isso lá em São José dos Campos e se tivesse feito, chutou uma na trave, poderia ter feito outros gols. Se tivesse feito 1-0, poderia ter administrado, ter saído lá com uma vitória até maior. Mas quando não consegue fazer esse gol no começo do jogo, o time talvez se perde um pouco na marcação, o time se perde um pouco por não ter ali no meio de campo uma marcação muito forte. Todos sabem que o Paulinho marca bem, o Paulo Vitor, que depois foi expulso, é um jogador de marcação, mas pelo contrário tem Palito e Romarinho que não marcam. Então, quer dizer, o time fica vulnerável na marcação no meio de campo. Jogando em casa, ótimo, a gente tem que atacar e tem que buscar a vitória, mas jogando em casa, talvez carece um pouco da marcação no meio de campo. Eu entendo e acho até que o Marcelo poderia, nos próximos jogos e até no quadrangular final do campeonato, já que a gente tem quase que certeza que a equipe vai classificar entre os 8 para a segunda fase, repensar essa situação na condição até de colocar mais um homem de marcação no meio de campo, jogar com um meia só e tentar jogar por uma bola, 2 bolas, igual joga o Corinthians, igual o Paulo disse que o Corinthians joga assim, o Tite joga assim. Quando o Corinthians vai jogar na Libertadores, ele põe o Danilo para fazer o negócio. Quando vai jogar no Campeonato Paulista, ele muda a situação e talvez o Marcelo Henrique poderia pensar nessa situação. Ele tem bons jogadores no meio de campo, tem o Tabarana, tem o Vitor Hugo, tem outros jogadores para colocar ali na marcação no meio de campo e poderia até repensar nessa situação. A campanha é excelente, talvez a melhor dos últimos tempos na Votuporanguense e eu não tenho dúvida nenhuma de que a Votuporanguense vai buscar a classificação e vai ter o acesso para a Série A2 esse ano 2015. Eu tenho certeza, deixa eu dar um gancho para mim, Major. Eu tenho certeza que o Marcelo Henrique é um treinador jovem, carece um pouco mais de experiência, mas ele está vendo aí que justamente aquilo que você falou, jogar fora é uma coisa, jogar dentro de casa é outra. Então, você faz o treinamento, nós vamos jogar fora hoje, nós vamos fazer com marcação de 4 homens no meio do campo, tira um que está titular lá, fala, fora você vai ficar. E você que está fora vai jogar porque você é um jogador mais de defensivo, de marcação. Então, tudo isso é muito importante e para ele verificar isto, serve como laboratório, como experiência, porque tenho certeza absoluta, igual o Margiotti falou, nós vamos classificar para o G8. Agora, no G8, aí a coisa vai pegar. Inclusive, deixa eu só complementar, por exemplo, o Votuporanguense tem alguns jogadores que estão ficando de fora, caso do Alan Maxwell, que é um grande jogador, o André Mococa, que é um jogador excelente e que talvez poderia, numa situação ou outra, jogar apenas com o meio, mais um jogador desse, para poder auxiliar na marcação no meio de campo. Eu sei que o Marcelo Henrique é inteligente, tem capacidade, tem competência, não só para dirigir a Votuporanguense, está começando a carreira, mas num futuro muito próximo vai estar dirigindo uma grande equipe do futebol brasileiro. Eu tenho certeza que ele tem inteligência suficiente, competência suficiente para mudar se for o caso, para acertar o time se for o caso, para que a Votuporanguense possa buscar esse acesso em 2015. Vou pegar a primeira opinião também do Jefferson Camargo, colunista do Diário de Votuporanga, comentarista da Rádio Clube FM. Fala um pouquinho, Jefferson, da tua opinião sobre essa Votuporanguense contra o São José. Eu acho que futebol é mesmo assim. Até pouco tempo atrás, se os amigos concordam, a Votuporanguense tinha um problema sério em jogar em casa, ou seja, tinha a questão da pressão da torcida e a Votuporanguense não jogava bem
dentro de casa. Hoje, a situação parece que se inverteu um pouquinho. O Votuporanguense vai bem dentro dos seus domínios e quando está saindo para jogar fora, tem se portado... Eu não vou colocar de uma maneira covarde, mas são os resultados. São duas derrotas fora de casa, né? E a gente tem que frisar também que é um resultado normal. Não é uma coisa de outro mundo, a Votuporanguense ter ido a São José, é uma cidade que tem uma distância muito... A gente não está aqui, né, para justificar, enfim, mas é um resultado normal. O São José precisava do resultado porque vinha mal dentro da tábua de classificação e aí foi para cima, quer dizer, o Votuporanguense o jogo não encaixou. E o jogo não vai encaixar todo dia, é bom que a gente saiba disso. O campeonato é muito longo, o Votuporanguense tem, são 6 jogos ainda que restam, mas é isso? 6 jogos? 7, né? 6 ou 7 jogos. Foi a 13ª rodada, é um campeonato muito longo. Então, talvez, dependendo aí da evolução da equipe dentro da tabela, talvez o Marcelo possa fazer algumas, não experiências, mas descansar alguns jogadores, poupar, fazer alguma coisa, de repente, diferente ali, para ter um fôlego maior já para a segunda fase, que eu também tenho certeza que a Votuporanguense vai se classificar. Passar aqui rapidamente, pessoal, em casa, então, como é que ficou os resultados, como é que ficaram os resultados dessa rodada e também a classificação. Começar aqui, Grêmio Barueri venceu o Cotia por 1-0, Primavera fez 1-0 no Nacional, Rio Preto empatou 1-1 com o Taubaté, Rio Preto entra na zona de rebaixamento. Ele estava perdendo de 1-0, né, Luciano? Estava perdendo em casa de 1-0 o Rio Preto. Conseguiu o empate. E conseguiu o empate, né, o Edipo acabou empatando, salvando praticamente o Rio Preto um vexame maior. Itaperense 1-0 no Atibaia, jogo que interessa bastante a Votuporanguense. São José 2-1 na Votuporanguense. Flamengo de Guarulhos perdeu em casa para Internacional de Limeira 2-1. Grêmio Osasco venceu o Tupã por 2-1. Barretos fez 2-1 na Francana, saco de pancadas da competição francana. Sertãozinho e Juventus, jogo muito importante também para o Votuporanguense, ficou empatado em 1-1, porque o Juventus está colando o Sertãozinho está colando na Votuporanguense e o Juventus está lá na liderança. E a Santa Cruzense foi derrotado para o outro São José, o São José Futebol Clube. Passar aqui então a classificação da Série A3. Na liderança segue o Juventus com 26 pontos. Internacional de Limeira assumiu a segunda colocação com 25. Na terceira posição com 24 pontos, mas vencendo com 8 vitórias, está o Atibaia, próximo adversário do CAV. Com os mesmos 24 pontos a Votuporanguense, mas com 7 vitórias na quarta colocação. Em quinto, Primavera com 23. Em sexto, Grêmio Osasco com 20. 3 times com 20 agora. Grêmio Osasco na sexta colocação. Sétimo, Sertãozinho com 20. E o São José Futebol Clube com 20 pontos. Esses são os resultados e a classificação geral da Série A3. Já acabou o tempo do nosso primeiro bloco. A gente volta já para pegar mais um comentário sobre a Série A3 e falar de Paulistão. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Meio de Campo. Ainda falar mais um pouquinho sobre Série A3 para depois entrar em definitivo no Paulistão. Pega a opinião do Jefferson Camargo. Jefferson, Atibaia, adversário direto na próxima quarta-feira. Qual que é a tua expectativa? A expectativa é lógico que a gente não pode esperar goleada todo jogo em casa, mas esperar uma grande partida assim da Votuporanguense, até porque a vitória ela é necessária por esse motivo que você disse, né, um adversário direto para o CAV. Então se impor dentro de casa, como a Votuporanguense tem feito. Acho que o Marcelo é um cara inteligente, sabe como, conhece o time da Atibaia também. Então acho que ele vai armar a Votuporanguense de uma maneira que consiga a vitória dentro de casa. Ou seja, lição de casa é fundamental para a classificação do CAV. Tua opinião, Margiotti? Olha, eu acho que é um jogo de fundamental importância para a Votuporanguense. O Votuporanguense, como o Jefferson disse, aprendeu a jogar em casa. O torcedor aprendeu, ou reaprendeu, torcer e vibrar com o time dentro do Plínio Marim. E esse jogo contra o Atibaia, especificamente esse jogo, é um jogo importante pelo seguinte, é um jogo, como a gente diz dentro da língua do futebol, é um jogo de 6 pontos. É um jogo que se a Votuporanguense vencer, pode assumir a liderança. Mas se perder, pode cair para 5º, 6º lugar na classificação. Então a vitória é de fundamental importância, o torcedor será importantíssimo do Plínio Marim. Aquela motivação que o torcedor tem passado para a equipe dentro de campo, a mesma motivação que o time dentro de campo tem passado para o torcedor, será fundamental para a equipe buscar essa vitória para se manter aí entre os 3 primeiros classificados no campeonato. E eu digo mais,
os 4 primeiros classificados entre os 8 terá o privilégio de jogar o último jogo dentro de casa e decidir um acesso dentro da sua casa, dentro do seu estádio. Então seria importante que a Votoranguense brigasse mesmo. Claro que o importante é classificar entre os 8, mas mais importante ainda seria ficar entre os 4 primeiros colocados. E eu acredito numa vitória da Votoranguense quarta-feira contra o Atibaia no Plínio Marim. Eu também acredito. E tua opinião, Paulo? Eu acho assim que é um jogo decisivo. Jogo chave, né? Jogo chave para a Votoranguense é esse jogo de quarta-feira. Vou torcer muito para que não chova, faça uma noite muito gostosa para a prática do futebol. E para a torcida também, né? E para a torcida também chegar todo mundo lá, porque vai ser um jogão de bola. Os dois times são ótimos, muito bom. E aí a gente vai ver quem tem mais garrafa vazia para vender, Josiano. Exatamente. Inclusive, se você pegar a tabela do campeonato, você pode ver que não é só Votoranguense e Atibaia que é jogo decisivo. Tem jogo do Taubaté decisivo, tem Primavera de Indaiatuba que tem jogos decisivos. Então é uma rodada que você pega de 10 jogos, 3 jogos não tem muito valor na rodada. Os demais, os 7 jogos, todos eles são decisivos e vai começar já nessa rodada a definir os 8 classificados para a segunda fase. Beleza, passando a régua então no Campeonato Paulista da Série 3 e agora vamos entrar de vez no Paulistão. Passa rapidamente aqui os resultados da 11ª rodada. Red Bull venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0, Ituano ficou no 0-0 com o Linense, Penapolense 1-0 no Rio Claro, Mojimirim e Portuguesa ficaram empatados em 1-1, o Santos venceu o Osasco Audax por 1-0. 15 de Piracicaba foi derrotado em casa 2-1 para o São Bento. Bragantino foi derrotado em casa também para a Ponte Preta 1-0. São Paulo venceu, acho o maior resultado da rodada até, tirando o jogo do Corinthians, ficou 3-2. Mas a maior diferença, 3-0 no Marília. Coitado do Marília, hein? Marília saco de pancada. Saco de pancada. Capivariano derrotado em casa no Lamaçal para o Corinthians, 3-2. E o São Bernardo foi derrotado em casa para o Palmeiras, 1-0. E a classificação não muda muito do que a gente está falando aí. No grupo A, São Paulo está na liderança com 26 pontos e o Mojimirim em segundo lugar com 17. No grupo B, a liderança é do Corinthians com 26 pontos também, segundo colocado a Ponte Preta com 21. No grupo C, o Palmeiras lidera com 24 pontos, seguido pelo Botafogo de Ribeirão Preto com 15. E no grupo D, tá aí o Santos sobrando. 29 pontos na liderança, já tudo classificado, e com o Capivariano com 12 pontos na segunda colocação. Vou começar falando aqui do jogo do Palmeiras. Palmeiras venceu São Bernardo jogando fora de casa. Um jogo, mais uma vitória burocrática do Palmeiras, mas que foi marcada por um belo gol, né, do zagueiro do Palmeiras, o Vitor Hugo. Uma meia bicicleta, uma bicicleta inteira, não sei o que foi aquele gol. Foi Bebeto, né? Foi muito bonito aquele gol, mas só. Também, acho que não teve muito. Paulo Emura, o que você achou desse jogo do Palmeiras? Eu torço bastante pro Palmeiras, uma equipe que o ano passado sofreu muito por talvez umas contratações erradas, mas agora esse ano conseguiu aí buscar jogadores aí a dedo, mas eu não consigo entender até agora. Contratou um técnico de nome, e eu não consigo entender, o Palmeiras não tem um ritmo de jogo, um padrão de jogo, e tá um time assim comum igual aos outros, tá? Os outros que eu tô falando assim, não da ponta da tabela. São Paulo, Corinthians, Santos, né? Que são times grandes, que tem já um padrão de jogo definido. O Palmeiras tá assim, aquele time jogando igual o time pequeno. E isso não pode acontecer porque eles têm bons jogadores, um técnico que é de nome e tem aí uma passagem muito grande por grandes equipes, e eu não sei por que o Palmeiras não decola. Eu não estou entendendo até agora. E vai ser difícil, e se isso continuar, ele vai ser o saco de pancada na classificação depois. Concorda também, Martiotti? Eu não entendo muito o Paulo Emura, porque ele diz que é santista e torce muito pro Palmeiras. Torço. Não, mas eu torço porque é o seguinte, ó. Mas você é santista ou palmeirense? Eu sou santista e torço muito pro Palmeiras. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. E você também torce muito pro Corinthians, Paulo Emura? Eu gosto muito também do Corinthians. Olha só, esse é um padrão. Tá bom, então você torce pra todo mundo. Não, mas deixa eu colocar agora do Palmeiras. Tá feito. Deixa eu colocar do Palmeiras. O presidente do Palmeiras gastou 200 milhões do bolso, companheiro.
não é qualquer tostão aí. Quer dizer, tudo isso a gente torce muito porque o investimento que o cara fez, a gente tem que torcer porque ele quer um futebol bonito, um futebol brilhante. E eu gostaria também, eu torço muito pro Corinthians, torço pro São Paulo, porque o meu time é um time assim, a menos, é o que ninguém fala nada, só que nós estamos com 29 pontos. Vamos falar do Santos, aproveitar o gancho e falar do Santos então. O Santos venceu o Audax por 1-0, com direito a golaço, gol de placa. Ricardo Oliveira chapelando o goleiro, aliás o goleiro que na outra rodada chapelou atacando outro time lá, então agora foi o troco, golaço do Ricardo Oliveira. E Josiano, e todo mundo fala assim que o Santos é um time de meninos molecada e que contratou os velhos. Os velhinhos da Vila. Os velhinhos da Vila, quer dizer, os velhinhos da Vila estão mostrando aí que está com 29 pontos. E o Corinthians, quanto tá? 26. O São Paulo, quanto tá? 26. E o Palmeiras, quanto tá? 24. 24. Quer dizer, então, os velhinhos com os meninos da Vila, o que está acontecendo? Eu não sei. Existem algumas diferenças, por exemplo, o Palmeiras e o Santos estão disputando o Campeonato Paulistinha só. O Corinthians está na Libertadores. Tem que revezar jogadores, tem que descansar jogadores. Então há uma diferença muito grande. E o Corinthians tem um jogo a menos, né? E o Corinthians tem um jogo a menos. Deixa eu só falar do Palmeiras e do Santos. O jogo do Palmeiras teve um golaço do Vitor Hugo. O jogo do Santos teve um golaço do Ricardo Oliveira e só. Ninguém jogou nada. Assim, vitória até tranquila, só que sem muita emoção aí, não, sem muita emoção. Eu acho que... E tem um detalhe, foi jogo ruim tecnicamente, os dois jogos. Uhum. Não, e até terminar essa fase, a verdade é uma só, até chegar às semifinais, que é a hora que o bicho vai pegar, vamos empurrando ali com a barriga. Quer dizer, uma questão do Palmeiras que eu até queria levantar aqui. O Palmeiras gastou uma grana para trazer o Cleiton Xavier e não coloca o cara para jogar. O cara não estreia, tem problema acho que de documentação, alguma coisa nesse sentido. Então precisa de agilidade. O Cleiton Xavier é um jogador que faz falta. Tem situações que desgastam também, né? A própria situação do Valdívia que... E o Valdívia, exatamente. O que eu ia falar agora, quer dizer, o Valdívia que, né, fica aí, como num jargão popular aí, chinelando, né, com a camisa do Palmeiras, é um jogador de peso que faz falta, agora precisa jogar. Camargo, a grande realidade do Valdívia é o seguinte, o presidente não quer o Valdívia lá. Então, ele tem um contrato que é um contrato pesado e ele vai deixar rolar e tentar chegar... O presidente não quer um jogador que ganha 600 mil? Vai, peraí um pouquinho. Então ele que venda o jogador. Não, mas não tem ninguém que quer comprar também o Valdívia. Foi feita uma proposta para o Valdívia, por produtividade, inclusive, que eu acho que ele não vai aceitar. Claro que não vai aceitar. Porque é muito baixo. O Valdívia tem o maior salário do mundo. Dividido por jogo, é o maior salário do mundo. Porque ele joga 5, 10 jogos por ano, então divide o salário de 600 mil por mês por jogo. Pra você ver. Eu acho que a preocupação do Palmeiras agora é não entregar o Valdívia de graça. Eu acho que o Palmeiras vai tentar colocar o Valdívia para jogar, esperar alguma coisa, algum coelhinho da cartola, para oferecer o Valdívia a um preço bom no mercado, porque do jeito que está agora ninguém vai querer comprar. Só que eu vou te falar uma coisa, Luciano. Não vai acontecer isso porque o Valdívia é aquele Valdívia que nós conhecemos. Ele não quer jogar, ele só quer o salário de 600 mil no bolso e tranquilo. Quer dizer, o Palmeiras vai fazer igual o Santos fez com o Damião. É uma contratação errada que vai ter que arcar com as consequências. Beleza, terminou o segundo bloco do programa Meio de Campo. Já a gente volta para falar do Corinthians e também do São Paulo. O programa Meio de Campo está de volta para o último bloco, terceiro e último bloco. Vamos falar então rapidamente do Corinthians e do São Paulo. Começar pelo Corinthians, que venceu o Capivariano 3-2, um jogo que era para ser até relativamente tranquilo, mas depois o Corinthians tomou 2 gols, mas incontestável a vitória. 73% de posse de bola, trocou, olha só, 349 passes certos contra 95 do Capivariano. E apesar de estar um lamaçal o gramado, o Corinthians tocou muito a bola e venceu esse jogo. Então, uma vitória tranquila. Teve um susto ali nos 2 gols, mas não atrapalhou não. O que você acha do Corinthians, ô Paulo? O Corinthians está com um grande time. O treinador é um estrategista muito bom e o Corinthians eu acho, na minha opinião, estou falando aqui hoje, eu sou santista, tá? Vai sobrar os 4 grandes times aí de São Paulo
E o campeão do Paulista é o Corinthians. E a final do Campeonato Paulista é Santos e Corinthians. Só que o meu time não aguenta o Corinthians. Porque o Corinthians tem condições melhores de jogadores do que o Santos. O Santos é uma molecada com a velharada lá que está lá. Então, o Corinthians é mais time do que o Santos. Mas a final... Estou falando aqui para você hoje, Luciano. E já falei nos outros programas de outros. Gente, guarda o profeta Paulo Emura aí. Porque todas as profecias minhas bateram. Então vai lá, Paulo, olha para aquela câmera ali e fala, para aquela ali. Estou falando aqui para todo mundo que a final do Campeonato Paulista é Corinthians e Santos. E o campeão do Paulista chama-se Corinthians. Vamos ver então. Fala rapidamente do São Paulo. São Paulo venceu o Marília 3-0. São Paulo com um time misto, jogadores improvisados, não teve dificuldade nenhuma para vencer esse fraco time do Marília. Jefferson, que falar do São Paulo no campeonato, dividindo, né, a atenção com a Libertadores? Eu acho que o São Paulo pegou aí o saco de pancadas do campeonato, que é o Marília, uma cidade maravilhosa, mas o time realmente esse ano não funcionou. E o Muricy não tem muita opção, né? Ou ele poupa realmente a maioria dos seus jogadores, até porque a importância da Libertadores é muito maior. O que eu vi de positivo nesse jogo do São Paulo ontem foi a boa atuação do Kardec, né? Fez 2 gols, vem aí retomando aí o seu melhor futebol, o seu melhor momento. E a molecada, né? Aquele menino, o Evandro, que eles chamam. Isso, Evandro. É um menino que tem um futuro promissor dentro da equipe de São Paulo. O próprio Bosquila, que vem recebendo aí a maioria das oportunidades. E descansar, né? Agora é descansar. O São Paulo não deve ter maiores dificuldades, como todos os grandes, até o final do campeonato. Uma vitória incontestável do São Paulo. Eu vou pegar um ganchinho teu, é o seguinte, eu acho que o São Paulo está tendo um problema de bastidores, tá? O grande problema é que primeiro estava no Palmeiras. O Palmeiras tem muito corneteiro lá que intervia no meio do negócio. E está acontecendo dentro do São Paulo hoje. O São Paulo hoje não decola porque eu acho que os bastidores do São Paulo têm algum problema. Essa é a minha opinião. Luciano, só dar um pitaco aí na questão do Corinthians. Corinthians cansado, a defesa cochilou. Eu acho que os 2 gols, eu até estava conversando isso em off. Para mim, o Cássio catou cavaco ali naquele primeiro gol, principalmente. Eu acho que, na verdade, o Corinthians treinou ontem, né? Eu acho, o Cássio, para mim, falhou. O primeiro gol principalmente mesmo, o primeiro gol. O gol do Emerson Sheik mesmo, o pessoal nem teve muito esforço, nem para comemorar o gol. Mas, Jote, ficou no meio dos dois aí. O que você tem a opinião sobre Corinthians e São Paulo? Olha, com respeito ao São Paulo, o São Paulo é um time relativamente pronto para o campeonato da Libertadores, mas em compensação para o campeonato paulista não tem talvez um elenco. Ganhou de 3 do Marília, claro que até a Votoranguense ganha do Marília hoje, mas é uma condição. O Corinthians tem a cara do Tite. O Corinthians joga o suficiente. Ontem, por exemplo, se o Corinthians joga da forma que joga a Libertadores, tinha ganhado de 6-7 do Capivariano, que é um time relativamente fraco. O Corinthians fez o suficiente para vencer. Eu queria só falar um negócio aqui do Campeonato Paulista, que quando se reúne no Conselho Arbitral, a federação impõe um regulamento, esse regulamento vai ser o regulamento do Campeonato Paulista e paga para os clubes assinar esse regulamento para concordar. O regulamento do Campeonato Paulista da Série A1, A2 e A3 estabelece que cada time não pode ter mais do que 28 jogadores inscritos no campeonato. Isso tem dificultado os clubes, porque Corinthians, São Paulo hoje, poderia ter um outro time só disputando o Campeonato Paulista e resguardar o time titular para a Copa Libertadores. E isso não tem acontecido. O que tem que fazer os times? Fazer como o Corinthians fez ontem, como o São Paulo fez, e tirar o pé durante os jogos para não cansar os jogadores. E isso acaba tirando o brilho e o nível do Campeonato Paulista. Outra coisa, esse campeonato dividido em grupos, vai ter time aí que vai classificar com 10, 12 pontos para uma segunda fase, e vai ter time com 17 pontos que vai ficar fora. Então é justo, não é justo que um time que fez mais pontos fique fora e um time que menos pontos esteja disputando uma segunda fase do campeonato. Fora correr o risco da situação de um time classificado cair, né? Porque não é muito difícil no grupo do Santos não, né? Exatamente, cai os 4 últimos independente da quantidade de pontos. Então quer dizer, vai ficar difícil. O Penapolense outro dia, 2 rodadas atrás, estava lá para ser rebaixado, hoje está com 12 pontos e quase buscando a classificação. Então, quer dizer, é um campeonato ruim,
né, que os times com número limitado de jogadores, tecnicamente, não estão dando o máximo dentro do campeonato, e o Campeonato Paulista, sem dúvida nenhuma, dos últimos 10 anos, é o pior Campeonato Paulista dos últimos 10 anos, esse Campeonato 2015. Gente, temos assunto para ficar aqui a noite inteira conversando, mas infelizmente o nosso tempo já esgotou, a gente já está na prorrogação já, mas gostaria, com muita humildade mesmo, agradecer a presença de vocês, pessoas que entendem muito de futebol, e engrandecem muito a presença de vocês aqui no programa Meio de Campo. Paulo Emura, muito obrigado mais uma vez pela presença. Estamos sempre presentes, assim que precisar a gente vem e vamos falar de futebol, porque está no sangue. Margiotti, mais uma vez, obrigado pela presença, Margiotti. Obrigado a você por ter convidado. Só para encerrar, se você me permite, eu queria dizer uma coisa da Votuporanguense. Torcedor da Votuporanguense, compareça quarta-feira no Plínio Marim, vá ajudar a incentivar a equipe a buscar essa vitória contra a equipe do Atibaia, que é de fundamental importância, e a Votuporanguense precisa do torcedor. A diretoria está fazendo um esforço enorme para manter o time e precisa de uma boa arrecadação. Então compareça em massa ao Plínio Marim na quarta-feira. Jefferson Camargo, mais uma vez, obrigado pela presença, e o convite vai aparecer direto. Tá certo, obrigado Josiano, obrigado aí ao Paulo, prazer aí Magi, mais uma vez, e sempre que precisar, estou aqui à disposição para falar de futebol, que é o que a gente gosta. E agradecer também a você que acompanhou a transmissão do jogo da Votuporanguense contra o São José, pegou carona aqui no Meio de Campo e está com a gente até agora, então, muito obrigado.